Falta pouco para começar a temporada do Internacional. Afinal, nesta segunda-feira, o Inter se reapresenta no CT do Parque Gigante. Eu quero te falar sobre tudo o que está rolando nessa véspera de apresentação, porque temos propostas por reforços, possibilidades de saídas, Roger Machado avaliando jogadores e, claro, algumas coisas que eu quero te falar sobre as categorias de base do Inter, já que tivemos uma boa notícia e um desastre na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu te conto tudo isso se tu ficar aí comigo depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar essa ideia então, afinal, né? Temos muitos assuntos para falar sobre o Internacional neste domingo, dia 5 de janeiro, né? Véspera de reapresentação do Inter. Colorado, né? Volta aos trabalhos amanhã, iniciando sua pré-temporada. No dia 16 tem amistoso contra o México e lá no dia 22 ou 23 tem a estreia do Campeonato Gaúcho contra a equipe do Guarani lá em Bagé, né? O Inter tentando quebrar sua seca de títulos e a gente sempre espera, né? Que o ano seja diferente. E para que o seu ano comece diferente, quem sabe começar em dia com a Zapay, minha parceira aqui no canal, onde você fica em dia com o teu veículo. Paga IPVA 2025, multa, licenciamento, qualquer pendência que esteja atrasada, você pode pagar e ainda parcelar no cartão de crédito. É a facilidade da Zapay. ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, cupom COLAR20 dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então é só baixar o app que está disponível aqui na descrição do vídeo. Já quero pedir desculpa para vocês também, tá, gente? Tem um bugzinho aqui, né? Tá meio bugada a tela, mas estou testando algumas coisas novas aqui, então realmente tem esse empecilho, mas nada que atrapalhe, né, o nosso conteúdo aqui no canal. Quero começar falando, gente, sobre algumas situações, tá? A primeira, o que teremos de novidade na reapresentação do Inter no CT do Parque Gigante? O Inter gostaria, no cenário ideal, de ter 3 jogadores aqui no CT, na reapresentação. Bernabei, um zagueiro e um atacante. O zagueiro e o atacante são nomes que eu já venho falando há algum tempo. Nicolás Rodrigues, atacante colombiano de 20 anos, e o William Rocha, zagueiro que está no CSKA Moscou da Rússia, 29 anos, e que atuou muito pouco aqui no Brasil profissionalmente, fez a carreira praticamente fora, né, no futebol português, também no futebol russo. O que está pegando, tá? Com o Nicolás Rodrigues, o Inter fez uma proposta, ela foi recusada pelo Fortaleza da Colômbia e o Fortaleza da Colômbia ele tem interesse em negociar o Nicolás Rodrigues com o Inter. Afinal, é uma vitrine, é uma esperança, né, de uma venda futura, que daqui a pouco eles ganham uma bolada numa venda do Nicolás para fora. Então isso tudo está acontecendo. Só que o Inter ainda não apresentou essa nova proposta, né? O Inter tem alguma concorrência, né, de outros clubes de fora, só que proposta oficial só o Inter colocou em cima da mesa do clube colombiano. Então há um otimismo grande de que esse jogador possa fechar. Teve até uma publicação, né, de alguns familiares do Nicolás Rodrigues. O seu avô fez esse post aqui, ó, na rede social, dando a entender que há um acerto do jogador com o Inter, só que a gente não pode cravar enquanto não for oficial, né? Então, ao que tudo indica, está caminhando bem esta negociação. Outra situação que pende quanto ao William Rocha é de que o Inter fez uma proposta, o CSKA recusou, o portal UOL, né, chegou a falar de uma oferta do Santos, que também não andou, o Santos que teve que mudar praticamente todo o seu departamento de futebol, foi demitido o Alexandre Galo, né, que era o diretor esportivo do clube, ex-técnico do Inter, né, um dos piores técnicos da história do Inter, na minha concepção. Já deixa aqui no comentário qual o pior técnico da história do Inter, na tua opinião. Olha, o Alexandre Galo é candidataço. E bom, o Inter fará uma nova proposta ao clube russo para ter essa contratação. O Inter que planeja aí, gente, alguns reforços, tá? Será algo muito semelhante com o que a gente vem vendo nos últimos anos do clube. Chegada de jogadores em meio ao Campeonato Gaúcho, em meio à disputa das competições, no final da janela. Então o Inter vai montando o grupo e sempre foi dito que a prioridade era manter os jogadores que aqui estão. Wesley, Bruno Gomes, Bernabei, Vitão. Então o Inter está tentando fazer esse esforço. E o Bernabei é outro, né? E a novidade sobre Bernabei é que ele deu uma entrevista para o Diário Olé da Argentina, né, o maior portal esportivo da Argentina, falando, né, que está muito bem aqui, que sonha com a seleção argentina, né, que está na mira aí do Lionel Scaloni, chegou a falar do sonho de jogar ao lado do Lionel Messi, né, na disputa da Copa de 2026. E nesta entrevista exclusiva que o Olé fez com o Bernabei,
O portal revela que o Bernabéu ficará no Inter. E os valores da negociação são 5 milhões e meio de dólares pelo atleta. É um valor bem semelhante àquele que a gente já vem falando. 4 milhões e meio de libras. Então fica aquela coisa, né, da conversão da libra, do euro, do dólar. Mas é mais ou menos 35 milhões de reais que o Inter está pagando por um percentual do jogador, ao que me disseram cerca de 60% do Bernabéu. Mais 500 mil dólares em metas, tá? Então daria na casa dos 6 milhões, uma parte à vista e uma parte parcelada, tá? Pelo menos é o que me sopraram aí das fontes com quem eu trabalho no Internacional. E ainda na lateral esquerda, o René teve um vídeo, né, do Theo Silveira, né, o nosso menino prodígio que cobra Internacional, do René embarcando, né, no Salgado Filho para outro lugar. Ontem até ele postou nos stories que estava num casamento, então não sei se ele foi, né, aproveitar esse casamento ou se de fato ele já está indo acertar com o seu novo clube. O que se especula é que o Fluminense e o Mirassol têm interesse na contratação desse jogador. O Inter, né, está bem distante de uma renovação e a tendência é que, como ele não tem contrato, ele não esteja aqui na reapresentação colorada no CT Parque Gigante nesta segunda-feira. Então, gente, são situações, né, que o Roger está avaliando, né? Essa representação também pode contar com a volta de jogadores emprestados, mas não é a tendência. Inclusive, alguns jogadores emprestados estão tendo marcada a sua volta para o Beira-Rio no dia 8 e não no dia 6. Né? Por exemplo, Gabriel Barros, que jogou a última temporada no Avaí, se apresenta dia 8. Ele vai treinar separado até encontrar um outro time, a não ser que o Roger olhe o cara treinando ali e queira reintegrar. Porque a maioria dos jogadores que voltam de empréstimo já estão achando outros clubes. Lucas Ramos vai para o Ipiranga, o Emerson Júnior vai para o Guarani, o Kehler vai para o Ceará, o David vai ficar no Vasco. Então, assim, ó, são jogadores que estão procurando clube. O Inter não tem interesse, a princípio, na utilização de nenhum desses jogadores. Talvez o Gabriel, mas a tendência é que não jogue também. Tá certo? Pra gente fechar, quero falar sobre categorias de base. Afinal, né, temos uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que o Henrique Menck, goleiro de apenas 17 anos, foi convocado pelo técnico Ramon Menezes para a disputa do Sul-Americano Sub-20, que vai acontecer na Venezuela no começo da temporada. O Henrique Menck, que está naquela lista, né, de jogadores promovidos pelo Roger, e vai se somar então a Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Ricardo Matias, os colorados, né, convocados. Então, 4 jogadores do Inter no Sul-Americano Sub-20. É muita coisa, gente, tá? Henrique Menck é um baita de um goleiro, muito elogiado por todos os bastidores, então acho que o Inter tem goleiro para um bom tempo aí em casa, tá certo? Então, Henrique convocado, olho nele. Mas eu também preciso falar que o Inter protagonizou um fiasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior e comprometeu a sua classificação. O Inter perdeu para o América de Sergipe, está estreando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O América de Sergipe, né, que veio de ônibus para São Paulo, né, fez toda uma trajetória, daquelas histórias emocionantes da Copinha. Mas vamos lá, né? O Internacional é um clube gigante, é um clube que tem investimento alto e perdeu para o América de Pedrinhas, de Sergipe, 1-0 na estreia da Copinha, não jogando absolutamente nada. É claro, eu tenho que levar em consideração aqui duas coisas. Primeiro, a categoria de base do Inter acabou de salvar o ano do Inter, que foi com a venda do Gabriel Carvalho. O Roger promoveu 7 jogadores deste time que está disputando a Copinha para começar o ano. Tem aqui os nomes, tá? O Henrique Menck, né, o goleiro, Iago Noal, Bernardo Jacob, Gustavo, Marlon, Pablo e Pedro Cauã. Então estamos falando de 7 jogadores que, claro, fariam total diferença dentro do plantel para este começo de Copa São Paulo. Mas assim, né, gente? É o América de Pedrinhas, do Sergipe. Então, o gramado sintético era horrível, é verdade. Mas é o Inter contra o América de Pedrinhas. Então, assim, é preocupante o que a gente viu ontem nas categorias de base. Me pareceu que o Inter rifou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, colocou um time de última hora, um time improvisado, e mostra, né, muito do que foi o trabalho no último ano lá no Sub-20. Né? Eu tenho muitas críticas a fazer, né, desde a saída do Gustavo Grossi e a vinda do Jorge Andrade, mas enfim, né, o Jorge Andrade inclusive pulou da barca e abandonou o Inter às vésperas da Copa São Paulo para assumir um projeto no Coritiba. Vamos ver o desenrolar, mas acho que a nossa copinha vai durar bem pouco. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome de kto.bet.br, a minha parceira aqui. Você pode palpitar inclusive em jogos
das ligas europeias que estão em pleno funcionamento aí nesse começo de temporada. E claro, né, Gauchão tá vindo aí e quem sabe a gente vai tirar uns pila do sueco com a KTO, tá certo? KTO.bet.br, KTO que tá liberada para operar no Brasil. Faz o seu cadastro, verifica a tua conta, coloca lá, né, tua foto, teu CPF, teus dados para palpitar tudo dentro da lei, tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!